Seja muito bem-vindos e bem-vindas ao Guia Completo de Expressões Regulares com Python. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo que você precisa aprender sobre expressões regulares. Mas Caio, o que é uma expressão regular? Basicamente, vamos entender aqui primeiro o que é uma expressão regular e para que ela serve. Basicamente, as regex ou expressões regulares, como você preferir chamar, elas servem para você definir um determinado padrão de string e buscar ou verificar se uma determinada string contém aquele padrão, pertence a esse padrão e etc. Ou seja, basicamente uma forma na qual você vai definir um padrão e buscar este padrão em outras strings, verificar se este padrão existe em outras strings. Por exemplo, vamos supor que você quer verificar uma URL. Então você vai definir o padrão de uma URL. O que é o padrão de uma URL? Então aqui o padrão de uma URL seria mais ou menos algo assim: HTTP, aí pode ou não ter o S, então HTTPS, dois pontos, barra, barra, isso aqui sempre vai ter. Aí depois eu posso ou não ter o www ponto. Aí depois eu vou ter alguma coisa aqui digitada, não sei o que é, pode ser letras, pode ser números, etc. www.tananã. Aí depois eu vou ter um outro ponto, um com, depois pode ou não ter um .br, por exemplo. Então isso daqui seria um padrão de URL. Então como que a gente pode definir esses padrões? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar, na verdade, o RE. Então import RE. Essa biblioteca ela é built-in da linguagem Python, ou seja, ela é nativa da linguagem Python, você não precisa instalar. Se você apertar Ctrl e clicar aqui na importação, você vai ser redirecionado lá para essa biblioteca. E aqui dentro você pode ver que ele já te traz o Support for Regular Expression, ou seja, o suporte para expressões regulares. E aqui tem tudo que a gente precisa, tudo que eu vou falar aqui hoje, tem aqui, caso você não lembre. Mas, Caio, por que eu devo ver a sua aula? Porque aqui, só de você ler isso daqui, você provavelmente não vai entender. Então, depois que você já aprendeu, você já sabe que funciona, se você esquecer e ler aqui, você vai lembrar. Então, por isso que eu estou te falando, você não precisa decorar tudo que eu vou te passar aqui hoje, mas você precisa entender, para que caso algum dia você esqueça, é só você vir aqui, ler, que você vai retomar sua memória e lembrar como funciona. Então, beleza, vamos fechar aqui e começar ao nosso código. Então, o primeiro método que nós vamos ver é o compile. Ele, como eu já descrevi aqui, ele cria um padrão. Então, a gente pode fazer assim, re.compile. E vou jogar isso aqui para dentro de uma variável chamada padrão. Esse re.compile, a gente vai definir aqui dentro um padrão de caracteres, um padrão de string. Ou seja, eu vou falar que um padrão aqui é Caio. E agora eu vou criar uma string. String é igual a Caio, que é o meu nome. Então, agora nós temos alguns métodos desse RE. Como, por exemplo, eu poderia falar assim, ó, RE. Vamos pegar o fullmath, né? Tem vários, eu vou explicar como funciona cada um deles. Então, esse RE fullmath, ele vai verificar se a string inteira atende ao padrão que eu defini aqui. Então, primeiro eu tenho que passar como primeiro parâmetro aqui o pattern, depois a string. O que é o pattern? O pattern é o padrão que a gente criou. Então, aqui eu poderia até trocar para pattern, se vocês preferirem. Pattern. Então, aqui vamos passar o pattern, e depois eu preciso passar a string. Então, eu estou passando para o método fullmath qual que é o padrão que eu quero que a string atenda e a string na qual eu quero verificar se ela atende a esse padrão. Aí eu posso jogar aqui dentro de uma variável qualquer, por exemplo, x. Vou dar um print aqui em x. E agora esse fullmath vai fazer assim: se essa string aqui inteiramente não atende ao padrão na qual eu estabeleci aqui no compile, ele vai me retornar none. Agora, se essa string aqui ela atende ao padrão, ele me retorna o objeto do tipo RE. Então vamos rodar o nosso código aqui, Python 3 app.py, e aqui nós temos aqui o nosso objeto do tipo RE. Isso significa que essa string ela satisfaz, ela pertence inteiramente a esse padrão que nós criamos. E exatamente ela satisfaz. E aqui a gente pode observar que ele retorna algumas coisas interessantes. O primeiro deles aqui, o math, é basicamente a string, ou seja, ela atendeu aos padrões, significa que ele devolveu a string para a gente. E depois é o span, ele retorna onde que a string começa e onde que ela termina, ok, pessoal? Sempre lembrando que aqui o 4 não entra, então ela começa no 0, 1, 2 e 3. O 4 aqui nunca entra, é sempre ele menos 1, igual no range, ok? Aqui existem vários métodos. E eu já vou explicar para vocês. Agora, se eu venho aqui na minha string, deixa eu só confirmar se está gravando, pessoal, beleza? Se eu venho aqui na minha string, e nessa string eu coloco Caio, o que vai acontecer? Quando eu rodar meu código, ele vai me retornar none,
Porque essa string ela não satisfaz mais esse padrão que nós criamos. O padrão que eu criei é que a string esteja escrito Caio. Caio não serve para isso, não serve mais. Eu quero apenas o Caio. Eu poderia, em vez de utilizar o fullmath, eu poderia usar o search. O que o search vai fazer? Ele vai verificar, vai percorrer toda essa string aqui, verificando se ele vai encontrar partes da string na qual satisfaz esse padrão. Então, assim que ele encontra uma parte da string que satisfaz esse padrão, ele devolve ela para a gente. Então, eu poderia falar assim, ó, olá, meu nome é Caio. Quando eu usar esse código e rodar, ele vai me devolver aqui um objeto do tipo do tipo re.math. O que significa? Significa que dentro dessa string, ele encontrou em algum lugar um conjunto de caracteres que atenda a esse padrão, que é escrito Caio. E aqui ele mostra pra gente onde que começa. Na posição 15 e termina na posição 19. Sempre lembrando que o 19 não entra, então ele termina na posição 18. Então significa que ele encontrou alguma parte que satisfaça. Caio, se tiver colado, assim, se tiver tudo junto, não tem problema. Isso daqui satisfaz a operação, ok? Aí eu poderia colocar um espaço aqui. Agora sim, aí ele falaria que beleza, atendeu. Agora se tiver Caio, não vai atender mais, porque não tem um espaço, ok? Então beleza, vamos continuar. Esse é um dos métodos. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês? O search, ele vai buscar apenas a primeira vez na qual aquela string atenda ao padrão. Neste caso, eu tenho duas partes da string que atendem ao padrão, que é o Caio aqui, depois o Caio aqui. Se eu rodar esse meu código, ele vai me retornar apenas uma. Aqui começa no 15 e termina no 19. Mas eu tenho um outro método, que é o findAll. O findAll, ele pega todas as vezes na qual aquele conjunto de caracteres se encontra no padrão. Então, eu rodei meu código, ele me trouxe o Caio duas vezes, ok? Porque o Caio se repete aqui nessa string duas vezes. Vamos voltar aqui para o fullmath. E beleza, vamos deixar aqui só Caio. E agora nós temos que saber identificar padrões aqui. Porque a única coisa que eu estou fazendo é eu definir a string Caio. Isso daqui não teria por que eu deixar desse jeito. Ou seja, eu quero falar, nesse lugar aqui pode ser qualquer caractere. Nesse lugar aqui tem que ser de A a Z e etc. Então, vamos ver aqui algumas partes da alfabetização de expressões regulares. Por quê? A gente vai ter que aprender a sintaxe das expressões regulares para a gente conseguir entender o que cada coisa significa. Então, aqui o que eu tenho? Ó, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o ponto. O ponto, dentro do compile aqui, ele vai representar qualquer caractere menos um contrabarra N. Então, quando eu coloco um ponto aqui, eu falo que a minha string pode ter qualquer coisa. Então, aqui, o que significa? Se eu colocar ponto, 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 ponto. Eu tô falando que eu tô procurando por uma string que tem 4 caracteres. Quais caracteres? Tanto faz. Desde que não seja barra N, tá perfeito. Então, aqui, o Caio, ele atende a esse padrão? Sim, porque ele tem 4 caracteres. Importa quais caracteres são? Não, CA e O. Rodei o meu código, ele vai mostrar... Deixa eu só dar um clear aqui e rodar de novo. Ele vai mostrar aqui que ele encontrou, o Caio satisfez este determinado padrão. Porque o ponto aqui, ele representa qualquer caractere. Então, pode ser o C, pode ser o B, pode ser qualquer palavra aqui que tenha 4 caracteres. Por exemplo, teto. Rodei meu código e ele atendeu aos padrões. Agora, se eu faço assim, eu falo CA, ponto, ponto. Agora, o teto, ele atende a este padrão? Não. Por quê? O teto, ele não começa com CA igual eu estou falando aqui, ó. Então, se eu rodar esse meu código, ele vai me falar none. O teto não atende esse padrão. O TO atende, mas o CA aqui não, então não importa. Então, se eu coloco CA e O e tiro todo aqui, o Caio atende a esse padrão também, ou seja, ele começa com CA e O e depois pode ter qualquer caractere. Se eu coloco aqui CA, BO, cabo, rodei meu código e ele funcionou também. Então, o ponto aqui ele representa qualquer caractere, menos o contrabarra N. Fala, Caio, e se eu quiser dizer que na minha string ali tem que ter um ponto? Por exemplo, CA e O, ou CA, qualquer coisa, duas vezes, depois eu tenho que ter um ponto no final. Por exemplo, se fosse um ponto final. Eu represento o ponto através de um contrabarra e um ponto. Então, esses dois caracteres aqui representam um ponto. Então, se eu rodo meu código, ele vai me falar none. Por quê? O CA, ele atendeu, beleza, aqui ó, CA aqui. Depois eu tenho dois quaisquer caracteres, ele atendeu, e depois eu tô falando que ele tem um ponto no final. E ele não tem. Mas se eu colocar aqui um ponto, agora sim ele vai atender as condições e me retornar o meu objeto do tipo RE, ok, pessoal? Vamos lá. Depois aqui, nós temos um conjunto. Então, aqui eu posso definir um conjunto de
algumas operações. Então, aqui eu poderia colocar ponto, ponto e etc. Vamos utilizar esse conjunto daqui a pouco, ok? Mas fique claro que aqui vai servir para a gente isolar, definir conjuntos de operações na qual podem acontecer aqui dentro. O próximo que eu quero mostrar é esse acento do vovô aqui, que eu me esqueci o nome técnico desse caractere. Ele representa o início da string. Então, eu estou falando assim, eu quero que a minha string comece com A. Então, aqui vamos ver, ó. Se eu tenho uma string que começa com A, rodo o meu código, ele, beleza, falou que funcionou. Se eu dou um B aqui e agora ele não funciona mais, porque essa minha string, ela não começa com A. Então, aqui, esse caractere ele representa sempre o começo da minha string. Então, aqui, o que a gente poderia fazer, por exemplo? Vamos pegar aqui esse conjunto de caracteres aqui. E agora eu vou falar que eu quero que minha string, então eu vou falar que o começo da minha string, então o começo da minha string comece com a letra A. Rodei o meu código, ele me retornou none. Rodei, coloquei o A aqui, ele vai me retornar a string. Então aqui eu estou passando um conjunto. Calma que a gente vai entender conjuntos daqui a pouco. Depois eu tenho o cifrão. O cifrão é a mesma coisa que o símbolo do vovô aqui, o chapeuzinho do vovô. Só que ele representa o final da string, ok? Depois eu tenho o diferente de um caractere. Então, se eu colocar aqui o chapeuzinho do vovô dentro de um conjunto, o que ele vai falar? Eu quero que essa minha determinada string aqui seja diferente de B, por exemplo. Essa minha string, ela é diferente de B? Sim, ela é A. Agora, se ela fosse igual a B, ele me retornaria none. Aí, nesse caso, não funcionaria mais, ok, pessoal? Então, aqui, em vez de utilizar o fullmath, eu poderia utilizar o find all. Find all. Então, por exemplo, eu quero que minha string seja diferente de Caio, por exemplo. Então, aqui eu tenho um monte de nome. Caio, Marcos, João e Paulo. Então, quando eu rodo meu código, rodei meu código, ele vai me trazer tudo aquilo na qual é diferente, aqui tem que ser diferente de uma única letra, né? Aqui a gente vai ver como fazer isso daqui a pouco. Aqui, então, eu tenho tudo que é diferente da letra C. Então, eu tenho o A e o I, o O, eu tenho o espaço, o M, o A, o R, o O e o S, ou seja, tudo aquilo que é diferente da letra C, eu trouxe para cá, ou seja, eu encontrei tudo aquilo que é diferente da letra C, ok, pessoal? Beleza. Agora nós temos também os isalfanum, not isalfanum e etc. O que é isso? Eu estou verificando se aquilo é um objeto alfanumérico ou não. O que é um alfanumérico? Aquilo que é letras e números. Então, eu poderia verificar aqui se o começo da minha string, então eu coloco aqui, é um alfanum. Então, eu coloco contra barra e o W. E a gente pode perceber a diferença, que aqui é W minúsculo e aqui é W maiúsculo. O minúsculo representa um alfanumérico. O W maiúsculo representa se não é um alfanumérico. Então, aqui, vamos rodar o nosso código. Ó. O C aqui, ele é um alfanumérico? Sim. Então, ele me trouxe o C para mim. Agora, se eu coloco um caractere aqui que não é alfanumérico, por exemplo, um arroba, ele não vai me trazer nada. Então, eu falei, ó, traga para mim tudo aquilo que seja um alfanumérico. Então, arroba não é. Se eu colocar um A aqui, ele também não vai trazer para mim, ok? Porque aqui ele não começa com o A, porque eu coloquei o chapeuzinho aqui. Se eu deixo só os conjuntos aqui contra barra W, ele vai trazer tudo aquilo que é um alfanumérico, ok? Então, ele não trouxe o arroba e trouxe a letra A, ok, pessoal? Vamos continuar aqui. Depois nós temos o W maiúsculo, que é um não alfanumérico. Então, eu estou falando, traga para mim tudo aquilo que não é alfanumérico. Então, por exemplo, tem lá caio@gmail.com. Neste caso, o que ele vai trazer para mim? O arroba e o ponto. Então, se eu rodo o meu código, ele trouxe o arroba e o ponto. Por quê? Nem um arroba, nem um ponto é um caractere alfanumérico. Agora, se eu quisesse perguntar se o começo da minha string começa com um caractere não alfanumérico, ele já não retorna nada. Porque aqui nós não começamos com um alfanumérico. Se eu colocar um arroba aqui no começo, aí sim ele traz o arroba. Ok, pessoal? Depois nós temos lá o contrabarra S e o S maiúsculo, que representa o caractere vazio e não vazio, ok? Acho que aqui é a mesma coisa que o alfanumérico e o não alfanumérico. Então eu nem vou colocar aqui, simplesmente representa um espaço ou não.
E aqui depois nós temos os números. Se aquele valor é um número de 0 a 9 ou um número que não está dentro de 0 a 9. Então vamos lá. Vou colocar, por exemplo, o 0 e rodar de novo, ele continua sem trazer nada. Coloquei o D minúsculo, agora eu rodo meu código, tem lá o 0. Vamos supor aqui que eu tenho 0.21 e eu coloco o D maiúsculo, o D minúsculo primeiro, vamos lá, o que vai acontecer? Ele traz o 0, o 2 e o 1. Isso daqui é um número? Sim. Isso daqui é um número? Sim. Isso daqui é um número também. O ponto, ele é um número? Não. Se eu coloco D minúsculo, o que ele vai trazer para mim? Simplesmente o ponto. Por quê? Aqui, números not in, aqui tem que tirar esses números, né? É aquilo que não está de 0 a 9. O ponto, ele está dentro do range de 0 a 9? Não. Então, se eu coloco aqui a 0.21 metros quadrados, por exemplo, o que ele vai trazer para mim? Ele vai trazer o ponto e o m, ok? Porque o ponto não é um número de 0 a 9 e o m também não é um número de 0 a 9. Se eu coloco o D minúsculo, ele vai trazer o 0, 21, o 0, 2, 1 e depois o 2 de novo. O 0, 2, 1 e depois o 2 de novo. Ok, pessoal? E aqui nós temos um conjunto de possibilidades. Lembra do conjunto que nós já estávamos utilizando? Então aqui eu vou utilizar o conjunto. Então eu estou falando, ó, traga para mim tudo aquilo que a gente pode escolher. Por exemplo, que seja um alfanumérico. Então, ó, contra barra W. Tudo aquilo que seja um alfanumérico. Se eu faço isso, ele vai trazer tudo aquilo para mim que é alfanumérico. Aqui que não é alfanumérico, né? W minúsculo, que é o alfanumérico. Rodei meu código. O que é alfanumérico aqui? O 0, 2, 1, o M e o 2. Então ele trouxe isso para mim. Mas vamos supor que nesse caso aqui a minha string pode ter um alfanumérico ou alguma outra coisa. Pode ser mais alguma coisa. Então, por exemplo, ela pode ser um caractere vazio também, ou ela pode ser um número. O número já é alfanumérico, a gente já está verificando, né? Ou também, o que a gente pode verificar aqui? Vamos pegar um caractere vazio mesmo. Então vamos colocar aqui um contra barra S. E eu vou colocar um espaço aqui agora no final. Quando eu rodo meu código, olha só o que ele trouxe. Ele trouxe aqui no final da minha lista um espaço. Ou seja, isso daqui a gente traz um conjunto de possibilidades. Ele pode ser alfanumérico, ou ele pode ser um espaço vazio, ou ele pode ser isso, isso e aquilo. Ou seja, aqui a gente pode concatenar com várias e várias coisas. Por exemplo, ele pode ser, eu quero tudo aquilo que seja de A minúsculo até Z minúsculo. Beleza, rodei meu código, ele vai me trazer apenas a letra M. E a gente já vai ver essa sintaxe aqui agora, daqui a pouco, ok, pessoal? Então, beleza, paramos aqui, na qual representa um conjunto de possibilidades, ok? Agora eu posso falar que eu quero de um range até outro. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, assim, Caio Sampaio. Eu quero trazer apenas as letras de A até M. Então eu falo de A até M, por exemplo. Quando eu rodo o meu código, ele vai trazer o A, o I, o M, o A e o I. Você fala, Caio, o C não está aqui dentro? Não, porque o C, neste caso, ele é maiúsculo. E aqui eu falei que eu quero de A até M, só que minúsculo. Então eu poderia fazer desse jeito aqui, ó. Eu quero de A até M minúsculo e de A até Z maiúsculo. Rodei meu código e agora ele me traz CAI. O O tá aqui dentro? Não, porque o O é minúsculo e os minúsculos vão até M. Depois o S, o A, o M, o P tá aqui? Não, porque o P é minúsculo e os minúsculos vão apenas até M. O A, o I e o O não entra. Então aqui a gente tem um conjunto de possibilidades. Ele pode ser de A até M ou de A maiúsculo até Z maiúsculo. Quero colocar números? Você pode também 0, tracinho, 10. Rodei o meu código e agora ele vai trazer algum número. Não tem nenhum número, né? Então vamos pôr aqui 9, por exemplo. Então rodo o meu código e agora ele me trouxe... O que eu fiz de errado? Acho que não tinha dado tempo de atualizar. Clear. Quero de 0 a 9 aqui, né? De 0 a 9. Aqui ele trouxe o 9 para mim. Porque não tem 0 a 10, o 0 é o 1 e o 0, ok? Então você sempre verifica se vai de 0 até 9, não de 0 até 10, porque o 0 é um conjunto de dois números, né? Então de 0 até 9 já engloba todos os números praticamente. Caio, 20 anos. Agora ele vai pegar o 2 e o 0 também, porque o 2 é número de 0, e o 2 está entre 0 e 9, e o 0 também está entre 0 e 9. Por exemplo, se eu quisesse entre 0 e 1. Agora, neste caso, ele não vai pegar mais o 2. Ele vai pegar apenas o 0. Então, fique claro para vocês que esse colchetes aqui representa um conjunto de possibilidades.
E a gente pode sempre misturar isso daqui com o que a gente quiser. A gente não tinha aprendido que esse símbolo aqui representa o começo da string? Então, tô verificando. O começo da string é um caractere de A até M minúsculo, ou um caractere de A até Z maiúsculo, ou um número de 0 até 1. Se eu rodar meu código, ele me trouxe lá o C. Isso significa que, sim, ele atendeu aquelas determinadas condições. Se ele não fosse, por exemplo, se ele fosse o número 5, ele não retraria nada para mim na lista, porque ele não atendeu a essas condições. Então, nós sempre temos que deixar claro, pessoal, que esse conjunto aqui, se tudo que você aprendeu, você pode misturar uma coisa com a outra. Então, a gente aprendeu que o chapeuzinho representa o começo da string, depois a gente aprendeu que isso daqui é um conjunto de possibilidades. Então, a gente pode misturar um conjunto de possibilidades com o começo da string. Então, eu estou falando que o começo da string tem aquele conjunto de possibilidades a serem encontradas, ok? Então, depois nós vamos lá. Vim aqui, representa, que a gente já viu, já vimos. Tá, agora nós temos como falar pro computador também, para as regex, quantas vezes que aquilo vai aparecer. Por exemplo, em vez de eu falar que o começo da minha string vai ser isso daqui, eu vou falar que isso daqui vai se repetir uma ou mais vezes. Então, eu coloco aqui o mais. E agora a gente vai trocar pelo full math. Full math. Beleza, se eu rodar esse meu código, ele vai me trazer none. Por quê? Tudo que tem no meu código aqui encaixa esses padrões? Não. Tipo, o 5 aqui já não encaixa esse padrão. Então, vamos deixar aqui só coisas que encaixam esse padrão. Então, por exemplo, Caio Sampaio. Se as letras minúsculas aqui, colocar Caio Sampaio maiúsculo. Caio Sampaio. As letras maiúsculas, elas vão de A até Z. E aqui eu vou tirar o espaço, né? Elas vão de A até Z maiúsculo. Ou seja, todas essas letras encaixam nessa determinada condição. E eu falei aqui que esse conjunto de possibilidades vai aparecer uma ou mais vezes. Então, ele tem que aparecer uma ou mais. Se ele aparecer uma, beleza. Apareceu duas, beleza. Se não aparecer nenhuma, aí nós já temos problemas. Se eu rodar meu código, ele encontrou aqui o Caio Sampaio, ou seja, falou que encontrou. Se eu tivesse aqui o número 10, por exemplo, número 6. Agora, quando eu rodasse esse meu código, ele ia me retornar none. Por quê? Esse padrão aqui com Caio Sampaio e o 6 não se encaixa nessa possibilidade. Porque os números é apenas de 0 até 1. Então aqui, ó, vamos lá. Beleza. Lá. Aí sim, esse único caractere atende ao padrão. Perfeito. Agora, se eu quisesse dois caracteres, por exemplo, agora eu faria isso, C e o A. Aí agora, ele trouxe para mim o C e o A. Se eu quero garantir que entre o C e o A tem um espaço, eu posso fazer dessa forma. Aqui eu coloco o espaço. Se eu rodo aqui de novo, agora ele trouxe o C e o A com espaço. Se eu tirar esse espaço, ele não vai funcionar, ele retornou none. Mas tá vendo que isso daqui seria péssimo a gente ficar toda hora repetindo isso daqui várias e várias vezes? Por isso que existe esses quantificadores. Eles basicamente permitem que a gente indique quantas vezes esse padrão na string vai se repetir. Se eu coloco mais, ele se repete mais ou uma ou mais vezes. O asterisco em si diferente do símbolo de mais, ele representa 0 ou mais vezes. Isso significa que esse meu padrão aqui pode acontecer nenhuma vez, diferente do mais. O mais ele tem que acontecer uma ou mais. O ponto de interrogação ele representa 0 ou uma. Ele não representa 2, 3, 4, diferente do mais, por exemplo. O mais, o que acontece? O mais ele pode ser que repita uma ou mais vezes. Agora, o ponto de interrogação, não. Ou tem que ser 0, ou tem que ser uma. Se ele se encontrar duas vezes o padrão, já dá errado. Por exemplo, vamos colocar aqui o ponto de interrogação. Se eu coloco o ponto de interrogação e executo, ele me retorna none. Por quê? Quantas vezes esse meu padrão foi satisfeito? 2. O ponto de interrogação é 0 ou uma. Agora, se eu tenho apenas uma aqui, que é a letra C, ele me retorna funcionando. Se eu não tenho nenhuma, por exemplo, ele continua... Opa! 0, aqui tem que ser nada, né? Senão... Aí, beleza. Agora ele não encontrou o meu padrão. Mas tudo bem, ok. Pode ser 0 ou pode ser uma vez. Aqui é o símbolo de asterisco, né? Que a gente não comentou. O asterisco é 0 ou mais. Então, o 0 aqui, por exemplo, se eu coloco um asterisco, aqui ele vai encontrar esse padrão? Não, temos simplesmente uma string ali vazia. Então, ele funcionou da mesma forma. Agora, se ele encontrar o padrão uma vez, ele vai funcionar? Vai. Se encontrar o padrão duas vezes, ele vai funcionar? Vai funcionar também. Então, é basicamente isso que o asterisco representa. Vamos para mais. Depois eu tenho lá, eu posso falar exatamente quantas vezes eu quero que aquele valor apareça. Por exemplo, a string Caio.
Aqui eu vou colocar de A até Z maiúsculo, ok? E beleza. Então aqui eu quero especificar quantas vezes esse padrão tem que se repetir. Ou seja, eu quero que esse padrão se repita 4 vezes. Se eu executo o meu código, ele vai funcionar. Ou seja, encontrou uma, encontrou duas, encontrou três, encontrou 4. Falar, eu quero que esse padrão aqui se repita 2 vezes. Executei meu código, ele já me trouxe none, porque esse padrão aqui ele se repete 4 vezes e não 2, ok? Se eu coloco 5 aqui, por exemplo, aí sim ele me retorna none de novamente, porque esse padrão se repete quantas vezes? 4 vezes e não 5. Eu poderia trazer aqui um máximo e um mínimo. Então, eu poderia falar, por exemplo, assim, ó, um máximo. Então, qual que seria o máximo? Eu quero que ele apareça o mínimo primeiro, né? No mínimo 2 vezes e no máximo 5. Isso daqui vai funcionar? Vai. Ele aparece 4 vezes, então rodei meu código. Aqui, fiz errado. O que eu fiz de errado aqui? 2 pontos, né? Opa. Acho que não tem um espaço aqui. Que deu de erro. Vamos ver aqui na RE. Eu escrevi errado, né? Não, é vírgula mesmo. Por que não tá funcionando? É vírgula. Rodei meu código e ele funcionou. Mas tava igual da última vez, não tava funcionando. Exatamente assim eu tinha feito. Tá, beleza. Acho que eu tinha escrito com alguma coisa errada. Acho que tinha um espaço aqui, né? Eu tirei o espaço depois. É verdade, o espaço não pode ter. E é com a vírgula. Opa, aqui, beleza. Então eu falo, ó, eu quero que esse padrão se repita no mínimo 2 vezes ou no máximo 5. Se o padrão se repetir apenas uma vez, o que que acontece? Aqui estava Caio ainda, ele me retorna none. Se o padrão se repete mais de uma vez, aí ele retorna none de novo, porque é no máximo 5 vezes na qual esse padrão pode se repetir, ok, pessoal? Então agora vamos fazer alguns exercícios, ok? Vou apagar isso daqui por enquanto. E agora aqui embaixo, vou colocar alguns exercícios, os mais comuns que a gente tem. Exercícios. Então, o primeiro dele é para CPF. CPF. Então, basicamente, qual que é a estrutura de um CPF? Nós temos lá 3 números, então, qualquer número qualquer, depois tem um ponto, mais 3 números, depois um ponto, mais 3 números, e depois um ponto e mais 2 números. Essa é a estrutura de um CPF. Vamos fazer isso daqui? Então, lá em cima eu desimportei o RE, não, deixei importado. Então, vamos deixar aqui, import RE, vamos criar um padrão, um pattern vai ser igual a re.compile. E aqui tem várias formas de a gente definir um padrão de CPF. A maneira mais simples, só que não a melhor forma, é utilizando a primeira coisa que a gente aprendeu, que é os pontos. Então aqui eu poderia falar, então o CPF vai ter primeiro 3 valores aqui, depois vai ter um ponto, depois mais 3, depois um ponto, depois mais 3, depois um ponto, mais 2. Isso daqui teoricamente funciona? Mais ou menos. Por quê? A estrutura de ter 3 valores e um ponto, 3 valores e um ponto, 3 valores e um ponto, até que funciona. Se eu fizer assim, ó, vamos vir aqui, vamos criar agora um valor, x vai ser igual a re.fullmath, e aqui eu vou passar minha string, né? String vai ser igual, por exemplo, passei lá meu CPF, 222.222.222.22. Isso daqui, teoricamente, atende a esse padrão que nós criamos? Sim. 3 números quaisquer, depois um ponto. O que representa um ponto é esse contra barra n, ok, pessoal? Então, aqui, isso daqui significa um ponto. Então, 3 valores qualquer, ponto, ponto, ponto. Exatamente, tem lá 222. Depois, eu preciso ter um ponto, tenho ponto. E assim por diante. Então, se a gente faz essa comparação dos patterns com a string, aparentemente funciona. Rodei meu código. Aqui eu esqueci de dar o print. Então, print x. Ok, funcionou. Falou que encontrou. Se eu coloco um número a mais aqui, por exemplo, ele está fora do padrão, ele vai dar erro. Só que agora o problema é, se eu coloco AAA aqui, ele vai funcionar. Por quê? Eu falei que ele tem que ter 3 caracteres antes do ponto, mas eu disse que pode ser quaisquer caractere. Lembra que o ponto vale qualquer caractere? Então, nesse caso aqui, essa expressão regular já não funciona. Se o CPF pudesse ser números, letras e qualquer caractere, aí sim funcionaria. Então, dessa forma, a gente não consegue fazer. Então, como que nós precisamos definir aqui o CPF? Então, o CPF vai ser um conjunto de possibilidades. Quais possibilidades o CPF pode ser? De 0 até 9. Isso daqui vai se repetir quantas vezes? 3 vezes. Depois eu tenho um ponto, e isso daqui se repete mais 3 vezes.
Ctrl C, Ctrl V. Depois eu tenho um outro ponto, se repete de novo. Depois eu tenho um ponto. E agora os números vão se repetir 2 vezes. Então, tô falando aqui o padrão aqui de um número que vai de 0 a 9. Isso daqui tem que se repetir 3 vezes. Depois vai ter um ponto. Depois mais 3 números que vai de 0 a 9. Depois um ponto. 3 números que vai de 0 a 9. E 2 números que vai de 0 a 9. Se eu executo meu código, isso daqui me dá none já. Por quê? Esse AAA se repete 3 vezes. Mas ele não é de 0 a 9. Então, vou colocar aqui o número de 0 a 9. Por exemplo, 222. Rodei meu código e agora funcionou. Validamos o CPF. Se o usuário coloca aqui 2224 4 vezes, o que acontece? None. Porque eu falei, especifiquei aqui que esse padrão tem que se repetir 3 vezes. Se eu coloco aqui 2 vezes, por exemplo, vai dar none também. Porque o padrão não está se repetindo as 3 vezes na qual foi solicitado, ok, pessoal? Então, isso daqui é uma das formas de a gente resolver a questão do CPF. Claro que a gente está falando de expressões regulares, existe N formas da gente resolver, ok? Eu vou mostrar mais alguns exercícios agora. Então, vamos fazer um exercício agora de e-mail. Vamos comentar aqui tudo? E beleza. E-mail. Então, e-mail nada mais é que, por exemplo, Caio. Então, eu tenho lá algo alfanumérico, poderia ser Caio99, arroba. Depois eu tenho Gmail, depois um ponto. E depois eu tenho um com, por exemplo. E depois eu posso ou não ter um BR. Vamos fazer dessa forma? Então, como que nós vamos validar um e-mail através das expressões regulares? Vamos copiar aqui. Ctrl V. Então, nessa string aqui, eu vou colocar esse e-mail aqui que eu mostrei como exemplo. Vamos colocar aqui e beleza. Então, vamos lá. O que precisa ter? Como que começa? Qual é o primeiro padrão? Então, aqui eu preciso ver o que tem antes do arroba, que é esse conjunto. Então, vamos criar um conjunto de possibilidades. Esse conjunto de possibilidades pode ser alfanumérico, ou seja, pode ser de A até Z, de 0 até 9. Aqui o problema é que ele pode ser ponto? Não. Ele pode ser arroba? Não. Então tem algumas limitações. A gente tem aqui, ó, o contrabarra is alfanum. Isso daqui é alfanumérico. Então eu poderia colocar aqui um contrabarra. Contrabarra W, ok? Ou poderia fazer assim, como você preferir também. Pode ser números de A até Z minúsculos, de A até Z maiúsculos, ou de 0 até 9. Beleza. Isso daqui, ambos funcionam, tá? Vai da escolha de como você preferir fazer. Vou deixar dessa forma que já tá aqui, mas eu já mostrei as duas. Só que tá beleza, isso daqui representa um único caractere. Mas antes do meu arroba, eu tenho vários caracteres. Então, se a gente olhar, a gente tem o mais. O mais fala aqui, então eu estou falando antes do arroba, tem que ter algum caractere que vai de A até Z minúsculo, A até Z maiúsculo, de 0 até 9, e isso tem que se repetir uma ou mais vezes. Lembra lá do mais, que se repete uma ou mais vezes? Então, beleza. Então, isso aqui está funcionando. Antes do arroba, nós temos. Depois eu falo que eu quero ter um arroba. E agora, depois, isso daqui vai se repetir de novo para o domínio. Então, o domínio não pode ser, por exemplo, Gmail, pode ser de A até Z maiúsculo e de 0 até 9. Então, eu copio isso daqui tudo e coloco para o domínio. E coloco para o domínio. Opa, copiei alguma coisa a mais que não deveria. Ctrl C, Ctrl V. Então, no domínio é a mesma coisa. Eu coloco mais de novo. Pode aparecer uma ou mais vezes. Depois eu tenho um ponto, obrigatoriamente um ponto. Então, contrabarra, ponto. Tenho o com, que é obrigatório também neste caso, né? Depois, lembra que eu falei que vai ter um BR que pode ou não conter um BR? Ou pode ou não conter qualquer outro caio99@gmail.com.pt ou alguma coisa do tipo, ou algum outro subdomínio. Então agora a gente tem que falar um outro subconjunto, um outro conjunto de caracteres. E agora a gente tem que pensar, um subdomínio ali do BR pode ter no máximo quantos caracteres? Eu não sei. Poderia ter assim, .com.br, qual que é o maior que existe? Eu não sei. Eu vou colocar aqui no caso 2, né? Vou colocar de 0. Ele pode não existir, não sei, hein, pessoal. O que vocês acham? Aqui falta um ponto, né? Ponto .com, aí depois eu tenho ponto, e depois eu tenho BR. Aí o BR, ponto .com não necessariamente BR, pode ser qualquer outra coisa, né? Então aqui vamos colocar um caractere de A até Z, de A até Z também. Aqui no caso não pode ser números, né? Então não vamos colocar. Isso daqui pode se repetir de 0 até 2 vezes. De 0 até 5, vamos colocar, tá? Que eu não sei exatamente quantas
quantos caracteres pode ter aqui no BR. Eu teria que pesquisar isso, que eu não sei exatamente. Vamos limpar aqui e agora vamos rodar o nosso código e beleza. Passou no teste. Isso aqui é um domínio. Vamos testar lá. Pythonando, Caio, pythonando.com.br. Aqui, beleza. Funcionou também. Então, beleza. Caio, pythonando.com. Beleza. Se eu tirar o arroba daqui, caiopythonando.com.br, vai funcionar? Não, não vai funcionar. Aqui só tem um errinho, pessoal. Por quê? Teoricamente estava funcionando, né? Se eu rodar aqui, ah, tá. Aqui eu tirei o arroba, né? Então vamos voltar com o arroba. Eu rodo meu código, tá funcionando. Mas se eu tirar o BR, lembra que o BR podia ou não conter o BR? Se eu rodar sem o BR, ele vai me retornar none. Por quê? Eu tô falando que aqui depois tem lá o ponto com e depois do com eu tenho um ponto obrigatório. Então esse ponto aqui, eu coloquei errado, ele tem que estar dentro daqui, ó. Aí beleza. Isso daqui pode se repetir 3 vezes. Por exemplo, vamos supor que só tenha no máximo o ponto e depois o BR são 2 caracteres, né? Vamos supor que não tem nenhum outro subdomínio aqui com mais de mais de 2 caracteres, né? Então agora, se eu rodar sem o ponto .br, vai funcionar. Se eu rodar com o ponto .br, vai funcionar também. No caso, poderia ser .pt, .com.pt, alguma coisa do tipo, poderia funcionar também. Então, neste caso aqui, tá funcionando exatamente como a gente esperava. Então, beleza, primeiro a gente verificou números de A a Z maiúsculo, de 0 a 9. Isso pode aparecer uma ou mais vezes antes do arroba. Garanto que tem um arroba. Depois no domínio, a mesma coisa, que aqui no números, letras de a Z maiúsculo, de 0 a 9, uma ou mais vezes. Depois disso, eu sempre tenho ponto, sempre tenho com, e depois eu posso ou não conter um ponto, a Z, e depois que isso pode se repetir de 0 a 3 vezes, ok? Então agora sim está funcionando ok, pessoal. Então é isso, um abraço e eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais vídeos sobre Python, sobre Django, todo esse ecossistema da programação em volta do Python. E comenta aqui quais vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal. Então é isso, não se esquece de curtir o vídeo também. Um abraço e até a próxima.